vamos abrir a nossa reflexão assim, né? Você fez uma engenharia reversa aí para a gente raciocinar, né? A parte de dimensionamento de dietas, tal, que é a parte matemática, é uma parte que a norma, né? Ela já define, né? Você deixou por último, né? E eu achei muito interessante que a maioria dos nossos clientes, a maioria do pessoal que projeta estação de tratamento de água aí no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é isso, é dimensionar a estação, floculador, decantador, filtro, né, e a sua desinfecção. Você fez uma reflexão inversa e eu achei muito interessante, né, porque você parte do básico, que é o estudo de tratabilidade, né? Primeiro, conhecer com quem você vai lidar, que é a sua água in natura, né? A sua matéria-prima, né? O que ela tem. É bastante comum, seu Cristiano, desculpa te interromper, né? Mas é bastante comum e é frequente mesmo. A pessoa dimensionou todo o tratamento de água e não avisou a água, né? Não sabe, não sabendo que ela vai ser tratada, o que vai acontecer com ela, né? Como falam aí, né? Você fez tudo. Você fez tudo, planejou tudo, só não combinou com os russos, né? Exatamente. Só não combinou com eles, né, cara? Nós temos visto algumas estações de tratamento, por exemplo, né? Só como exemplo, no Rio São Francisco, né? Onde se fez uma estação grande e se projetou uma estação totalmente convencional. Ou seja, na verdade não se projetou, né? É o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Existe uma estação em tal lugar para tratar 500 litros por segundo, põe ela aqui, né? E o Rio São Francisco, na região onde tem a transposição, a turbidez é 1,5, 2 a 3, a cor em épocas sazonais chega aí a 40, 50, até 100, né? Mas a turbidez é baixíssima. E daí se projeta uma estação convencional, né? Aí você sabe o problema que tem, né? É difícil tratar uma coisa assim, né, Paulo? Com certeza. Não só a turbidez alta, às vezes a turbidez baixa acaba sendo um desafio maior que a turbidez alta, sim, né? Sim. A turbidez muito alta é muito complicado mesmo, mas turbidez muito baixa também é muito complicado, né? A gente tem que pensar nisso antes de começar a botar a mão na prancheta, a mão na calculadora. E isso é primordial, conhecer a água que você vai tratar. É a matriz, né? É a matriz que a gente vai definir. Você falou a questão das tecnologias, né? Que a gente pode ter. Não adianta a gente fornecer uma Mercedes para quem precisa de um Jeep, né? Às vezes a pessoa está num estado, não menosprezando estado nenhum, né? Não é esse o foco, né? Mas você levar uma tecnologia bastante avançada, dominada do ponto de vista experimental e matemático, né? Para uma região onde a gente não vai ter uma cultura operacional e de assistência e manutenção, né, Paulo? Correto. Não é menosprezando, não, muito pelo contrário, enaltecendo, claro. Considerando essas diferenças. Considerando. A gente tem que pensar que não só a gente vai projetar, mas isso tem que ficar operacional por 20, 30, 50, 70 anos. Né? A gente vê no Brasil ETAs de 70, 80 anos operando ainda. Tem que produzir água lá e se adequar às novas portarias. Né? Então, a gente tem que levar esse fator em consideração. Né? Às vezes você pode projetar uma estação pré-fabricada para ir para um lugar que a carreta não chega. Né? Não consegue chegar, né? O frete fica mais caro que a estação. A gente já vivenciou lugares assim, né? Então, tem que considerar tudo isso antes de colocar a mão na prancheta, né? O cara vai precisar lá trabalhar com aquele equipamento, ele vai conseguir dar manutenção, ele vai ter onde comprar um parafuso, às vezes uma coisa simples, né? Ele não tem ali disponível, né? Então, você tem que considerar isso também, né? Um equipamento mecanizado, vou botar um floculador hidráulico ou mecanizado? Depende. Sim. O cara, às vezes não tem energia elétrica o ano inteiro, você vai colocar um equipamento lá que o dia inteiro, né, perdão, que par do dia ele não vai conseguir nem funcionar por falta de energia, né? Ou se quando queimar um motor, vai ficar 6 meses para ser enrolado, para ser rebobinado.
ou ter um motor de reposição na prateleira, né? O investimento é complicado, né? Correto. Nós temos uma sazonalidade ambiental, né? Que é o que nós estamos passando nas regiões sudeste e sul do Brasil, que são as estiagens, né? O Nordeste, por incrível que pareça, né? Ele está chovendo bem no Nordeste, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, até no próprio Ceará, tem chovido bem essa época. Agora, os estados mais populosos, com grandes concentrações urbanas e já escassez de manancial, né, como São Paulo, o Paraná, nós estamos a capital Curitiba, com racionamento, já está indo já para 2 anos, e a previsão é mais uns 2 anos ou 3, né? Então, isso aí força a gente realmente pensar naqueles mananciais, né, Paulo? Onde tem os mananciais que são um corpo receptor de esgoto, né? Esgoto até tratado, mas que está nos desafiando a fazer estudos de tratabilidade, né? Com toda certeza, né? A gente tem que considerar, a gente tem que ver essas variações, né? Realizar o estudo de tratabilidade sempre, né? Eu acredito que sempre que possível, né? Não vou colocar sempre, mas é sempre indicado que se realize os estudos de tratabilidade para garantir que essa água vai ser tratada, vai atingir essa qualidade que a gente está esperando, né? E também instrumentalizar as nossas ETAs para que elas tenham recursos, né, para caso algo diferente aconteça, continue aí tendo condições mínimas de produzir um mínimo de água para aquela comunidade. Porque nós temos casos de escassez hídrica, né, e temos casos das grandes poluições, né, como em São Paulo, na região de Serquilho, Jundiaí, até a região onde você está, né, Paulo, que é São Carlos, né? Uhum. Né? Então, uma coisa que a gente visualiza que o poder público gestor do sistema de saneamento, ou então até os privados que estão entrando, né? Mesmo que em certos momentos eles não precisem desse manancial agora, esse estudo tem que estar na prateleira, né? A gente tem que andar na frente, né? Porque esse estudo demora, né, Paulo? Não é um estudo que se faz em 15 dias, né? Exato. Esse planejamento, né? A gente tem um desafio muito grande no Brasil de planejamento. Planejamento em saneamento ele tem que ser feito com uma antecedência muito grande. Geralmente o pessoal vai atrás do projeto da ETA, a hora que precisa da ETA está construída, né? Então, aí que vai começar a fazer o projeto, começar a estudar o manancial, né? Isso tudo tem que estar mapeado já há muito tempo. Já tem que ter um projeto conceitual, já tem que saber qual vai ser o investimento ali, qual área que vai precisar, onde que é mais interessante para ele captar essa água, dentre as fontes de água que ele tem, entre as áreas, qual que é a área mais interessante. Isso tudo tem que ser um trabalho constante de planejamento, né? E isso tem que estar muito pronto antes de começar a necessidade de ter a estação. Porque entre você começar o estudo, você projetar e você construir uma estação, a gente está falando assim, se for tudo muito rápido, de 3 anos, né? Pelo ritmo normal do Brasil, é assim, se o cara quiser ser rápido mesmo, vai uns 5 anos. Pelo que a gente vê aí. Às vezes demora 15, às vezes demora 20. Tem projetos que eu fiz no começo da minha carreira, já há 16 anos atrás, que não saíram no papel, né? Ainda não foi implantado. Exatamente. A Ângela de Bernardo, quando fez a participação com a gente, ela citou isso, né? Projetos que às vezes ficam 10 anos, né, esperando no gatilho, né? Exato. A hora que você vai executar, ele já até desatualizou, já a tecnologia nem existe mais, nem aquele equipamento. E o manancial mudou também, né? E o manancial mudou, né? Exato. Mas ainda o impacto é menor, que você ainda faz uma atualização técnica, né? É rápido. Mas aquele cara que deixa para a última hora, a hora que ele precisa da ETA, começar a ir atrás do projeto, aí fala assim, não, então, você tem que fazer o projeto, só que você tem que fazer o projeto em 1 mês,
que eu preciso já começar a obra. Às vezes o cara já está com canteiro de obra lá. Isso é muito complicado. Acontece muito. Enorme. Né? A gente já fez vários projetos dessa forma. É bastante complicado. Tirar um projeto da cartola, né? Isso é coisa de mágico, não de engenheiro, né? Exatamente. Tem uma outra coisa que eu não elenquei, né? Eu não quis falar muito sobre reforma, porque aí a gente ficaria mais 1 hora conversando, né? Mas quando você vai fazer uma reforma de uma estação de tratamento de água, é um desafio enorme também, né? Porque você vai trocar, vai reformar o carro andando, né? Dificilmente você vai conseguir parar a estação para fazer a reforma. Então, o método construtivo, como que vai ser feita essa reforma, as paradas, etc. e tal, você tem que levar em consideração. Um projeto que eu participei que a ETA era a única ETA da cidade. E você fala, não, vou reformar o carro andando, mas 1 hora você tem que trocar a roda, né? E o motor. E fazer paradas não maiores do que às vezes 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? E às vezes para concretagem de uma peça, uma interligação, algo assim, é um desafio muito grande. Se você não planejar antes, se você não começar a pensar nisso antes de botar a mão na caneta, na calculadora, aí o seu projeto pode inviabilizar também. Você pode perder muitas horas aí fazendo conta aí sem necessidade. E uma execução de obra muito, muito precisa, né? O Ricardo Gatti, ele faz uma pergunta aqui. Atualmente, quais os parâmetros de qualidade de água são mais comuns para inviabilizar um projeto de uma ETA ou então um retrofit? Que tipo de situações que vocês encontram, né, no manancial que realmente pode inviabilizar um projeto ou então um retrofit? Olha, inviabilizar é muito difícil, mas pode ser que o custo do tratamento fique muito alto para aquela comunidade, ou inviabilize nesse sentido financeiro, não tecnológico. Tecnologia tem. Pode pegar qualquer água e transformar em água potável, água mais pura, que às vezes nem potável é, de tão pura que está. Mas, por exemplo, uma água simples, né, relativamente, né, até comum no Brasil, uma água com flúor. Né? Você pega um poço, uma água que ela já tem naturalmente flúor no índice superior ao que preconiza a nossa legislação. E aí você tem que tratar essa água para remover o flúor. O tratamento para remoção de flúor é uma troca iônica, é relativamente simples, ou uma osmose, né? Mas ela pode ter um custo muito caro. Né? Então, se você não conseguir tratar ele por diluição, diluir com uma outra fonte de água, que flúor, né? Às vezes até te gera uma economia, pode ser que inviabilize. Né? A ocorrência de água salobra, né, dependendo do índice de salubridade da água, também pode ser um tratamento bastante caro, que você tem que utilizar na mão de uma osmose. A osmose tem 2 problemas, tem um problema do custo da osmose e tem um concentrado da osmose também, que é muito difícil de você tratar. Né? Onde que você vai colocar isso? Quando você está próximo do mar, você devolve para o mar. Mas quando você está longe, você tem que pensar nisso também. Você vai gerar uma água ultrassalina ali, salgada, e você tem que pensar como que você vai dispor e tratar isso. Pode inviabilizar o seu tratamento. É um rejeito muito concentrado, né? Isso. Excesso de esgoto lançado no manancial, né, tratado ou não tratado, né, também pode te inviabilizar em alguns aspectos, principalmente no aspecto do nitrogênio. Né, se você tiver muito nitrogênio amoniacal, e às vezes você até tem um tratamento, mas o seu tratamento não remove nitrogênio, né, não tem o terciário, não tem a remoção de nitrogênio, não foi projetado dessa forma, o manancial, depois para outra cidade, vai captar essa água, pode ter uma quantidade de nitrogênio tão grande que você vai precisar de uma dosagem enorme de cloro. Né? E às vezes é inviável. Né? A gente já chegou em estudos aí com dosagens aí de 100, 150 miligramas por litro de cloro. Às vezes, mesmo você fazendo uma oxidação antes com dióxido de cloro, até para trazer mais segurança para a água, se tem nitrogênio, provavelmente tem outros organismos, né? Tem organismos patogênicos. Sim. Então, não só coliformes, mas giardias, cryptosporidiums, né? Vários outros protozoários que são muito difíceis de saírem na desinfecção, de você inativar na desinfecção. Às vezes você tem que colocar 2, 3 barreiras ali, né? Dióxido de cloro, ozônio, cloro, UV, e isso pode ter um custo muito alto, né? Que pode inviabilizar financeiramente.
Nessa resposta, o Paulo já respondeu o Marcelo Schaefer, né? Em que fala que na região dele, ele é de Indaiatuba, e trabalha na Petrobras, né? Enfrenta variações na qualidade de água bruta, com presença alta de amônio, né? Nas fases de estiagem, que reduz a diluição. E entre outros compostos, né? Que é o que você já falou, né? A carga de micro-organismo, né? Aí ele pergunta qual a melhor saída para garantir a desinfecção. Aí é o desafio, né? No caso de amônia, provavelmente o mais barato é a cloração ao breakpoint ainda. Né? Então, você clorar até formar cloraminas, depois continuar clorando até você oxidar essas cloraminas, e aí sim você ter o cloro livre, né? A cloração ao breakpoint. Tem também a absorção de amônia com zeólitas, mas dependendo do nível de amônia que você tiver, talvez não valha a pena, né? Pode ser que fique muito caro. Eu acho que ainda a técnica mais barata é a cloração ao breakpoint. E se preocupe em trazer um outro oxidante, aí, um outro desinfetante que tem um espectro de ação diferente do cloro também para contribuir. Talvez o dióxido de cloro, ou ozônio, ou UV, para garantir que a parte microbiológica também dessa água aí, que se tem nitrogênio, tem muitas outras coisas ali também envolvidas. Pois Isso é uma vantagem, até para evitar o gancho, isso é uma vantagem, não querendo puxar a sardinha, mas já puxando, uma vantagem do hidrogeron e de qualquer outro cloro gerado em loco. Você gera um pouco de peróxido de hidrogênio. Então, quando você vai fazer uma pré-oxidação, parte das substâncias que tem ali reage com peróxido de hidrogênio e talvez você consuma um pouco menos de cloro, né? Total aí que você vai consumir. Pode ser uma dosagem menor, aí pode ter uma eficiência melhor nessa pré-oxidação, quando você tem um cloro gerado em loco. Sim. A solução oxidante, né, gerada pela tecnologia hidrogeron, nós temos uma parceria com a Universidade Estadual da Paraíba, né, temos feito um estudo lá bem interessantes, com resultados já na fase já de publicação, né, com relação à inativação de protozoários, de vírus, de criptosporidium, né, e é um estudo comparativo entre a solução oxidante, aquilo que você falou, Paulo, que ela tem o cloro na forma de hipoclorito, mas ela tem outros oxidantes, né, peróxido e o próprio dióxido de cloro, que também sai um percentual. E aí o espectro de ação é diferente, né? Sim. A gente tem tido resultados excelentes, né? E são trabalhos que já estão em nível de publicação. Então, são tecnologias disponíveis que pode trabalhar isoladamente, somente ela, ou fazer uma situação híbrida, né? Quando necessária, né? Em função dessas cargas, né? O Jorge Antônio Ferreira, ele fala aqui, né? Não acha absurdo terem retirado da norma, né? Da 888, o controle de substâncias tensoativas, basicamente do deciclobenzeno, do silbenzeno. Eu também não concordo muito não, né? Essas substâncias tensoativas, elas atuam no tratamento, interferem também na coagulação, né? Eu também acho um absurdo, concordo com o José Antônio Ferreira aí. É isso aí. E esse é o debate. Hoje, com os canais, com os grupos de debate técnico, a gente tem que estar enriquecendo e criar uma ferramenta de atualizando essa norma, né? Isso. Tem as câmaras técnicas, né? É importante a gente atuar nas câmaras técnicas, participar e sugerir, né, mudanças e trazer tudo isso para a gente poder evoluir também. É importante a gente atuar como sociedade. A Nani Oliveira, né? Muitas ETs têm sistemas aeróbios e oxidam amônia a nitrato. Nesse caso, como uma ETA que captasse a água do manancial de lançamento desse efluente, poderia resolver o problema do nitrato? Se deixar para resolver na ETA, é sempre muito mais arriscado e muito mais caro, né? O ideal é, se você já sabe que você tem esse, vamos chamar de reuso indireto, né, não programado, você transformar num reuso indireto programado. Você já sabe que você vai ter que fazer esse reuso, então é interessante que você retire esse nitrogênio, né, o nitrato, todas as formas nitrogenadas, lá na própria estação de esgoto, né? É muito mais barato você tratar isso biologicamente. Se você for tratar isso na ETA quimicamente, vai sair muito mais caro.
Processo então, físico-químico. Para a sociedade como um todo, é muito interessante que aquela estação de tratamento de esgoto seja aparelhada com formas de remoção de nitrogênio.